Mas me lembrei, em homenagem ao Ibanez. Professor Doutor José Gadeira. Ô, Antônio, tudo bem, meu amigo? Tudo Tranquilo? tranquilo, e você? Ô, rapaz, fiquei muito chateado hoje com a greve, mas depois a gente comenta. Eu sento contigo. Vamos ao que você nos interessa. Não, eu só quero aqui rapidamente, que eu tive hoje à tarde imagine só, reintegração de posse da Prefeitura do PSUL. Quer dizer, envolveram a justiça sem necessidade nenhuma, porque, na verdade, e aliás, o que é pior, eles, em vez de ter levado uma mulher para eu conhecer, vamos dizer, uma oficial de justiça, não. Levaram um oficial de justiça burro pra caramba, e aí fizeram o maior foco lá, porque a prefeitura comunitária, a chapa que vamos dizer, que perdeu a eleição, queria continuar. Aí, quer dizer, é uma associação, estilo a associação do setor rural que você conhece. Então, não dá para não falar na possibilidade de fazer o Distrito Federal virar um estado, estilo era o Rio de Janeiro, com a Guanabara, aquela coisa toda, do que ficar nessa brincadeira de moleques de recado de governador, e aí entra deputado na história, por exemplo, lá no PSUL, o deputado A estava do lado da chapa que É, supostamente perdeu, o deputado B e tal. Então é um negócio. é difícil. É difícil. Essas disputas mesquinhas pelo poder, Leitão, atrapalha a sociedade. O cidadão, ele paga imposto. O cidadão, ele trabalha, ele constrói sua vida com dignidade, e é por isso que ele não gosta desse emporcalhamento político, que isso é um emporcalhamento político. Câmara para você aparecer. É, não, não, você não está me vendo, não? Não, professor, o senhor não está aparecendo. Eu sou cego e não estou te vendo também, além da Stephanie. Não é? Coloque a câmera invertida, por favor. Tá, eu estou vendo Aparecendo no aqui, computador. tá, tá aparecendo, tá, é porque vocês sabem, né, Leitão, que eu estou aprendendo, viu, Leitão? Sim, sim, sim. Eu Mas é bom estou, aprender e eu estou num processo. Agora está Opa, tudo aparecendo. bem? Agora estou aparecendo, não é? Aí, Tudo bem, então. O que eu não gosto de aparecer muito, porque nós vemos na sociedade da aparência, viu, Stephanie? Mas tranquilo, tudo bem? Está ótimo. Ok. Hã? Está ótimo, está bonito. mas professor Gadeira, deixando Oi. essa, deixando essa brincadeira de lado que eu fiz no início, vamos para o. Como é que foi que a Assembleia tinha gente anunciando que, por causa da intervenção do Chico Vigilante, a greve iria acabar.
O Chico ontem me negou isso. E aí, quando é hoje, a greve acaba, como é que é isso? Leitão, eu estou produzindo um artigo Hum, e vou pedir que a imprensa do Simpro divulgue. Eu não sei se eles vão divulgar. Eu vou passar para você, vou passar para o portal Tudo Ok. uhum, Notícia é aquela coisa que se repete. Quando se quer eleger uma chapa, puxa-se uma greve. sim, Encontra todos os argumentos possíveis, que todos são plausíveis. uhum, É fácil entrar numa greve. Entretanto, para manter é complexo. E aí isso sempre vem. Seduz a categoria, mostra coisas impossíveis, e aí, quando ganha, quando se tornam vitoriosos, é em nome de uma certa lógica, não dá espaço para as pessoas falarem, não se faz a defesa correta, e aí pede um fim. Eu estava lá, saí extremamente chateado, desde 90 e pouco que eu vejo esse sim, filme. E eu estou consultando Karl Marx, estou consultando os estudiosos da sistemática de manipulação para poder você inflar um movimento, insuflar um movimento, manter sob controle e logo em seguida você apresentar todas as justificativas para que o movimento pare por aí. As coisas não são dessa maneira, mas depois você verá no meu artigo para você poder descer a lenha, que eu gosto quando alguém desce a lenha nas minhas ideias. No autor, não, que ele é magrinho, fraquinho, quebra fácil. Agora, nas ideias, eu não tenho nenhum problema quando alguém diz: olha, você é semi-analfabeto, você está em processo de alfabetização, todos, de letramento, de todos tudo, nós, vá ler, vá à leitura, eu não tenho nenhum problema, desde mas, que seja uma pessoa que tenha mais conhecimento e mais leitura do que eu, ou seja, eu aceito ser excomungado, desde que seja pelo menos pelo Papa Francisco, para começar. pois é, Viu, Leitão? Mas mas, é isso aí. Depois nós iremos falar com mais detalhamento dessa questão da manipulação política e sindical. o problema dele é que houve, antes da eleição, eu propus acabar com essa brincadeira de urna itinerante. Eles não quiseram. Portanto, eu não votei. Mesmo dizendo para a outra lá que tinha votado, não votei. Mas o fato é que urna itinerante é um dos piores, é um crime semelhante ao crime do Ibanez quando se candidatou na condição de credor do Distrito Federal, dizendo que se ganhasse a eleição iria perdoar a dívida do Distrito Federal. Mentira! Recebeu os 350 milhões normalmente, tá, foi mandado para o escritório sem nenhum problema. Então, e aí volta na questão do nosso sindicato, há muito tempo que tem eleição com urna eletrônica, e isso, imagine os aposentados, imagine os idosos, imagine as pessoas com deficiência que tem também dificuldade de ir até a urna eletrônica, porque ninguém nunca sabe onde é que vai estar. Então é complicado, é desonesto, e eu estou aqui realmente, porque na verdade é, essa brincadeirinha foi para, igual sempre acontece com essa história dos precatórios, é uma brincadeirinha para o sindicato se aproximar do enganês. Isso arrebenta com a categoria, que na prática seria a categoria mais especial do Distrito Federal e do Brasil, mas, no entanto, nós fizemos um trabalho para que houvesse essa discussão. O salário do professor em relação a policial merda, PM merda, em relação a tantas outras coisas, é o quinto ou sexto maior salário dos servidores públicos do Brasil. Então, a Globo, inclusive, depois da brincadeirinha que nós fizemos, a Globo mostrou esse quadro.
E mesmo assim, o sindicato vai lá e termina a greve, sem ter ganho nada, 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 vezes nada. Isso é muito É, é, complicado. é porque, Leitão, tudo ali que está proposto, tudo ali é uma obrigação. Fazer concurso é uma obrigação do governo. Chamar os concursados é uma obrigação. Questão da titulação, especialização, mestrado e doutorado. Nem todos os professores são mestres ou são doutores, e aquilo que eu sempre digo, o Darcy Ribeiro, abrindo um parênteses aí, Darcy Ribeiro dizia que o problema desse Brasil, desse país, são os intelectuais. A educação básica, ela precisa de professor bem formado, bem pago, numa escola pública de período integral e com Isso. todas as condições de formação permanente. Fora disso aí, como o Simpro não topa isso, eu sempre falo desde os anos 2000, o Simpro perdeu a bandeira pedagógica, e todo mundo preocupado dele, você nunca participou. Não, eu prefiro fazer o trabalho ali na base, porque tem hora, Leitão, que você vai discutir com as pessoas e parece que elas não querem ler, parece que não quer fomentar o debate sério, Sim. parece que não pode perder aquele espaço. Falam em renovação, que fulano não pode ter dois mandatos, tem tudo, a gente vê deputado de direita e esquerda se eternizando, então. E aí eu volto ao Aristóteles. A política, enquanto vocação, é a coisa mais linda do mundo. Sim. Agora, ela, enquanto profissão, é a pior de todas, que eu não posso Pois falar é, os mas termos aqui, infelizmente aqui no viu? É Brasil é a isso. profissão. É, é isso, e aí fica tudo nebuloso, então, e as coisas ficam tudo aparelhada. Leitão, A última a eleição, desculpa, questão é, sim, só pode, sim, pode Então, falar. a última eleição que o Simpro teve concorrência foi em 2010. E aí entrou naquela coisa, o pessoal, eu e o pessoal do PT, com um monte inclusive o título da matéria que lá colocado no jornal da época, da nossa chapa, que a gente concorreu, tudo é verdade. Eu digo, se não foi, eu mato vocês. Peguei, ninguém queria assinar o documento, eu assinei. Resultado, o sindicato não permitiu que as nossas, que os jornalzinhos da nossa chapa não fossem para a casa dos professores, ou seja, fomos censurados. E de lá para cá, a gente fica vendo, não tem, para que disputar a eleição do sindicato de professores e os professores não estão nem aí para a situação do sindicato ou qualquer coisa parecida. É porque, Leitão, na verdade é o seguinte, o Simpro perdeu a bandeira pedagógica, eles não gostam quando eu falo isso, e eles acham que a gente está desmobilizando. Eu digo, meu amigo, quem sou eu para ter esse poder de desmobilizar? Eu acredito o seguinte, com um trabalho sério na base, dentro de uma escola, você ensinando o aluno a pensar, você ensinando o aluno a ser crítico e ser participativo, porque enquanto participante, eu mudo a minha realidade, mudo a realidade do outro. Agora, nós precisamos sair daquilo que o Antônio Cândido chamava, e você lê a questão do texto dele lá, que ele retrata muito nessa questão da dialética da malandragem, Sim, você precisa, e o Roberto Gomes também, em Crítica da Razão Tupiniquim, você precisa sair desse discurso, é o fetiche. O fetiche não é só na mercadoria, aquele encantamento. Ele foi, por extensão, as relações sociais. sim. E aí, em tempos neoliberais, em tempos meios difusos, em tempo da pós-mentira, ora, se a mentira é grave, a pós-mentira Pior ainda. ainda é pior ainda. Pior ainda. Aí eu fico assim, muito, como diz o ditado, como diria o Riobaldo Tartarana, eu me sinto como ele aí no nosso filósofo Jagunço, ou Jagunço filósofo aí do Grande Sertão Vereda, de Guimarães, eu fico meio
sorumbático, ou eu diria ensimesmado, Uhum. então. E esse ensimesmado aí é sem a gente perder a possibilidade do encanto, mas, Leitão, eu vejo assim, para minha tristeza, depois de 38 anos aposentado, eu até brinquei hoje com um colega, caramba, se eu tivesse morrido e ressuscitado e voltasse, eu iria brincar igual o Jô Soares na época da fazendo a crítica ao regime militar. Desliga os tubos, então, porque, meu amigo, pode ser o Nietzsche, então, o eterno retorno, eu não sei se cabe aí. Mas é isso, Leitão, é uma pena, porque são essas coisas que impedem a gente de ver as coisas em perspectiva e com prospecção, então. Perfeito? Nós temos muito cuidado de numa assembleia ou numa luta política, não criar ilusões. O encanto é muito bonito. Agora, a ilusão, não. A utopia, ela, ela não nasce de uma prática. Ela funda uma prática. E ela funda uma prática pedagógica, que você pode avançar, como diz o Muniz Sodré, em Reinventando a Educação, o livro da Voz, e ele comentando algumas questões do Walter Benjamin. Então, o sentido de utopia é que você pode criar dentro dali uma prática. Então, a verdadeira educação não é aquela que você faz, a pedagogia da autonomia, não. Não é isso. É a pedagogia que você cria uma prática de tornar o aluno autônomo, mas autônomo em relação a quê? Não é disperso, Pois é, não é. até porque Você auto, entendeu? entendi, até porque autonomia. Você entendeu? Porque você já passou da anomia, ali o sujeito na vida é animal, a heteronomia, que é isso que nós vivemos, até o processo da autonomia, que é de uma complexidade enorme, e a gente não pode cair nesses encantos da burguesia, até porque para você construir essa formação, se ela se adequar à lógica burguesa, você vai cair, Leitão, num esvaziamento. E eu vejo hoje a profissão do magistério um esvaziamento. Eu não vejo o sindicato puxando um programa de leitura, puxando um programa de debate, construindo, mas construindo mesmo. Tem coisas que são uma lástima. Daqui um dia as coisas vão ficando diminutas, você vai caindo na financeirização, você vai caindo só na financiarização, que é a lógica que nós estamos vendo nos tempos neoliberais, para você vai ser medido pelo valor da moeda, pelo valor da moeda, e ninguém vê o substrato da sociedade. Ótimo. Uma sociedade, Leitão, que coloque a criança na escola no período integral, de segunda a sexta-feira, entrando, tomando café, saindo jantar, tudo isso mediado pelo esporte, por xadrez, atividade cognitiva pedagógica. Olha o que isso representa na dignidade do pai e da mãe, olha o que isso representa na saúde, olha o que isso representa na segurança. Tudo isso é um grande avanço, então. Eu diria, Leitão, que nós vivemos numa sociedade financeirizada. É aquele momento que o Marx falou, lá em 1800, antes de morrer, quando ele destacou
muito bem, que dias chegariam esses dias, em que o valor da vida, até o mais belo dos sentimentos, o amor, seria tudo medido pelo valor da mercadoria, pelo É, fetiche, então. Aí agora me lembrou, citando, claro, dando um salto aí, não sei se da sensatez ou insensatez, me lembrou quando surgiu o bonde do Tigrão. Aí um aluno falou um dia, e eu trabalho essas questões, mas com mensuração. Professor, está tudo dominado, viu? Aí a política perdeu o sentido, porque fica binômio, então você não vê mais ou é lulismo ou é bolsonarismo. Não se tem é proposta de sociedade. Os Estados Unidos transformou o cidadão dele em um consumidor. Aí a política perdeu o sentido. E aqui que nós estávamos buscando com a elaboração da Constituição de 88, depois foi se perdendo esse encantamento. E aí tem responsabilidade do centro, tem responsabilidade à esquerda, tem responsabilidade à direita, e o cidadão que não participa. Mas eu acabei me estendendo. Gadelha, a questão é a seguinte: nós não temos centro. A nossa esquerda é bem desabilitada em relação, inclusive, à proposta de programas e outras coisas mais. E nós temos uma direita, porque não existe centrão, existe direita. Tanto é que na atual conjuntura, eu estava vendo o atual presidente da Câmara votando uma medida para derrubar a medida provisória do governo sobre aumento de IOF, e baseado na seguinte questão: o Estado hoje é muito mais governado pelo legislativo do que para o governo poder conseguir convencer o Congresso a acompanhar em alguma coisa, tem que gastar não sei quantos por exemplo, nós temos hoje 50 bilhões de De emendas emenda para a direita. Então, parlamentares, né? por O, exemplo, o, o, e aí vem advogado vagabundo, como eu vi um hoje, que é bolsonarista, é, descendo o cacete na justiça, porque a justiça tá trabalhando a possibilidade de tornar o Bolsonaro inelegível, e se a Câmara não der o golpe. E pior, o candidato que o Bolsonaro apoiar poderá dar a ele indulto. Quer dizer, como se ele fosse um santinho, uma pessoa boazinha, aquela coisa toda. E a gente fica pensando, cadê o caráter? Porque, na verdade, esses deputados de hoje, eles são lobistas de agronegócio, de igreja evangélica, da bala, que é a bancada da bala, e por aí afora vai. Como é, como é, é, como é que a com- gente muda isso? como é? Leitão, o Brasil, de fato, meu amigo, o Brasil é um país de uma complexidade enorme. E quando você não investiu na educação, como Brizola falava, como Darcy Ribeiro falava, Nilce Teixeira falava, Uhum. eles falavam, a educação pública é uma fábrica de democracia. Fábrica não no sentido de formatar, mas de possibilitar. Leitão, você vê, você tem esses bilhões, os deputados têm essas emendas parlamentares, ficam achacando o governo, Sim, e, e são eles quem mandam, e por incrível que pareça, você mostra isso para um estrangeiro quando chega aqui, gente, isso aqui é uma democracia parlamentarista. Mas não, e o Brasil é um parlamentarismo enviesado. sim. Rapaz, nós temos uma vocação, agora eu vou é, é, me lembrar aqui, ó, foi o Milor Fernandes, que o Brasil tem um longo
passado no seu futuro, à Uhum. frente, viu? Ele terá um Sim, longo passado sim. à frente. Não que o passado não tenha coisa boa, mas Leitão é de não aprender com a história. Uhum. O Lula teve a oportunidade de fazer o regime parlamentarista, que aí você ia chamar a sociedade, olha, você tem que votar corretamente no vereador, corretamente, porque você vai criando de cima para baixo, você cria corretamente no deputado estadual e corretamente no parlamento, então. Porque você tem qualquer crise, o presidente pede o voto de confiança, você faz eleição. Numa hora que você focar a concepção de política nos representantes nosso, você vai ver, caramba, eu estou votando nessa gente, é porque nós temos o glamour do presidencialismo dos Estados Unidos, que nem ali também funciona. Olha lá, olha o que ocorre então. Olha o que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos. E olhe que o regime presidencialista é um regime de crise. O regime de gabinete é um regime de sustentabilidade, é um regime de coerência. Você vai ensinando o povo a votar. A Itália teve um ano que ela deve ter tido umas 4 eleições, mais ou menos, porque o povo tem que votar. O voto nunca é um desperdício, é um momento de você exercitar. Então, eu vejo a saída com o regime parlamentarista. Mas, claro, enquanto não investirmos em educação e enquanto esses partidos políticos não pegar suas fundações, que é feito para educar as massas, nada muda. Eu não estou dizendo partido de direita, de esquerda, de centro, não. Nós precisamos entender, está lá no Muniz Sodré, citando muito bem desse reinventando educação, rede, conexão, descolonização do discurso. Os intelectuais de esquerda têm que compreender que o mesmo ponto de partida de compreensão da realidade social está lá está lá no mesmo ponto de partida da interpretação daqueles que defendem a pauta conservadora e que são mais de direita. Então, a gente precisa entender, não há essa santidade de esquerda, não há essa santidade de direita e nem do centro. Há necessidade de se compreender as coisas. Um exemplo, você pega uma grande figura como Delfim Neto, que era uma grande figura. A capacidade que ele tinha de análise e via na mesma fonte da esquerda está a mesma fonte de análise da direita. Aí a prática do homem, a sua prática social, sua praxe política, é que pode ter um diferenciamento, então. Isso o Muniz Sodré deixa muito claro essa compreensão. Aí, Leitão, por falta dessa compreensão, se dificulta compreender a realidade social. Aí eu fico nessas manipulações e, ausente a manipulação, eu fico aparelhando as coisas. Pois é. À direita, Mas aí, ao centro e à esquerda. E aí fica como diz o bonde do Tigrão, porque eu estou ressuscitando, não para montar o bonde agora, mas está tudo dominado. Esse discurso é o discurso da colonizado, igreja, da então. igreja universal. Não, tá em tudo, então. E aí a mistura de religião com política, eu te digo, Leitão, perde a religião, perde a política e vira uma nitroglicerina pura. Uma coisa que eu não posso trazer para o campo da praxe, uma questão divina. Eu não posso trazer.
Jesus mesmo, quando mostrava a moeda, ele dizia a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, os problemas terrenos, nós temos que tratá-los Na terra. de uma forma terrena, sem excluir ninguém, sem excluir religião, sem excluir a ciência, sem excluir nada. O grande Por isso erro. que, pois é, mas é por isso as coisas não avançam aqui, porque tudo, veja bem, com essa brincadeira que inventaram vamos dizer, onde, como é que a gente fala, meu Deus, o nome é o pessoal por exemplo, Hum, direito dos homens, direito das mulheres, direito dos, dos, dos gêneros em geral, direito dos negros, direito dos deficientes, direito dos idosos, é, a gente chama isso de identitarismo porque acaba virando uma briga, vamos dizer, uma espécie de combate, cada um querendo o seu lugar. Por exemplo, uma das coisas que eu mais me arrependo hoje é de ter criado a tal das cotas. Porque se eu imaginasse que essa merda de cotas ia dar o que está dando hoje, todo mundo quer 10% de cota, 20, 30, 40, sei lá quantos, isso, quer dizer, virou uma disputa identitarista que, na prática, acabou, vamos dizer, com as questões das classes sociais, e hoje em dia nós estamos nessa situação meio complicada, que faz, como eu estou te falando, me arrependi enormemente de ter me envolvido na história da questão das tais das cotas. E aí isso faz com que as pessoas fechem os olhos o- para quem está do lado, atrás, na frente e atrás. O importante sou eu com as minhas contas e acabou. Leitão, é porque é o seguinte, a ideia da cota, ela é louvável e o seguinte, é louvável e ela tem um certo prazo de durabilidade quando você investe na base. Se você investiu na escola de período integral, no modelo que eu falo, com a criança entrando de manhã, tomando café e saindo 6 horas, jantar. Toda a intermediação do seu café, após o café, até antes da janta. Tudo intermediado pelo conjunto de atividades que os professores sabem muito bem. Pela aprendizagem, você aí, em 10 anos, você já estaria fazendo com que o estudante pobre, o estudante da periferia, eu não gosto muito desse termo, que me preocupa muito a periferia mental, o estudante pobre, negro, a menina, a moça, o rapaz, o jovem, todos, nós teríamos atingido um nível de igualdade social que estava dentro das possibilidades de uma democracia. Aí você ia paulatinamente, as cotas já seriam incorporadas naturalmente. Então, qual é o problema da questão? É que você acaba criando determinados divisionismos dentro da sociedade, e isso não faz é, a democracia avançar. É preciso que você avance, mas você só faz a democracia avançar com uma escola de qualidade. E escola de qualidade para mim, e escola de qualidade para Darcy Ribeiro, para Anísio Teixeira, para o grande Brizola e outros grandes pensadores que dirigiram Estado e que pensaram esse país, com a escola nesse formato. Você vê, o Ceará conseguiu avanço, alguns estados do Nordeste conseguiram avanço. Você vê até o menino pegando lá, indo para a comunidade, de jegue, indo tranquilo. Então, transporte extremamente ecológico, tranquilo,
está lá, está indo, e está aí com um desempenho muito bem, tranquilo, mas isso não pode ser uma coisa só localizada. Isso nós temos, Leitão, é que colocar nacionalmente. É igual às vezes a TV coloca. Um garoto na favela se deu bem, aí aquilo quer dizer que aquilo é para todo mundo e os que não se dão bem é porque não se esforçaram. Não, aquilo é a lógica neoliberal. A lógica neoliberal é só, Gadelha, você não lutou nem nada, por isso que você não atingiu isso. Não. Democracia é com escola, com educação, no período integral. E aí é você dar o mesmo ponto de partida para todo mundo, para brancos, negros, indígena, pobre, rico, para todo mundo. Gadelha, rapidamente, Sim, rapidamente, um menino que ia e vinha, tanto a ida quanto a vinda dele para a escola durava 2 horas por dia, numa cidade chamada, acho que é Ananindeua. Ananindeua, no Pará, né? É, Isso. E aí ele estudou, aí quando teve a oportunidade, foi para Belém e hoje é bibliotecário de uma biblioteca extremamente interessante. Então, aí há um exemplo desse é exceção. Digo, gente, num país onde, por exemplo, Buenos Aires tem mais bibliotecas do que o Brasil mais inteiro. livraria, né, do que no Brasil, né, do que... Então, É, então você me perdoa, eu nasci cego no interior do Ceará. Hoje eu estou aqui conversando com você e com essa moça bonita aqui do lado também, e fazendo essa discussão com você, porque nos interessa, acima de tudo, fazer com que a sociedade seja seja ofertado à sociedade de modo geral é. produtos de primeira qualidade para que sirvam de portas da esperança para eles crescerem vamos dizer, como seres humanos e como cidadãos. Agora, é claro que nessa brincadeira toda tem os chamados valores, onde, por exemplo, uns se afinam com aqueles valores e outros não. E aí é onde a coisa pode, dependendo da situação, ir para o brejo, já que eu não posso obrigar, pegar o neto do Gadelha e dar pela mão e vai para a escola. Não, não posso. Agora, se ele quiser, ele vai ter, digamos, em havendo escola em tempo integral, porque eu me lembro muito bem, o Brasil é muito cheio de rolo. No tempo do governo Agnello, o pessoal queria, porque queria fazer o Agnello achar que educação em tempo integral era aquelas 5, 6 horas de aula, e ele estava, eu digo, não, senhor, a aula em tempo integral é 10, 12 horas por dia e assim é assim a teoria. Então, É. inclusive, o pessoal do sindicato levando tentando fazer o Agnello defender essa ideia, eu tive que ser duro para acabar com a brincadeira. Então, é por isso que eu falo. Na prática, nós não temos esquerda, não temos direita, não temos centro. E, Temos direita e temos a direita e temos um pessoal fingindo que é a esquerda, e aí o negócio está lascado. porque qual é o problema? O problema, Leitão, é que nós estamos sempre começando, né? Nós estamos Sim. sempre, nós estamos sempre começando e sempre voltando numa fraseologia, numa nomenclatura Uhum. que, e meu amigo, é aquele estado do glamour, que até o termo glamour é me parece que é um termo Francês. francês, não sabe? É francês. Então, nós temos hoje, é como diz o Antônio Risério, que é um crítico, né? Um antropólogo baiano aí, justamente um crítico de tudo isso, porque, na verdade, a crítica não é bem-vinda
no Brasil. Exatamente. E a crítica ela Eu é vou te dar um exemplo. incomodativa, né? E vou te A dar, crítica é, e vou te dar um exemplo muito prático. hum, Principalmente os religiosos detestam Paulo Coelho, eles adoram os escritores de autoajuda. Você podia até me lembrar de um escritor de autoajuda. aí tem vários aí, o Augusto Cury, Isso. que você puxa algumas coisas lá que você faz, mas aí tem muito livro aí de autoajuda, de outros aí, como ser rico, como ser aquilo. Aí, Antônio, para mim, o que se deturpa aí é a política e se deturpa também a religião. Gente, a religião, a gente tocou em educação, e a religião, aí eu vejo, mas diminuiu o número de católicos. Gente, pelo amor de Deus, nenhuma religião fica mercadejando com a consciência das pessoas. Não Mas existe isso de me perdoe, mercadejar, me viu? perdoe, me Hum, perdoe, você deve lembrar. Me perdoe, você deve lembrar do professor Enoch. é, O professor Enoch morreu, era pastor, e, e ele sempre dizia que havia um plano dos evangélicos para tomarem o Brasil. E quando isso acontecesse, eu podia dar um jeito de desaparecer, porque eu não ia gostar daquele jeito nenhum. E o que o doido do Enoque, que era pastor, dizia, hoje em dia você está vendo ao pé da letra acontecendo. Então, é, eu Leitão, não sei quantos milhares ou milhões de igrejas. Para quê, meu Deus? Só para os caras dizer que são donos de ovelhas, sei lá o quê, e aí a coisa complica, porque ovelha ela não tem vontade própria, ela é um objeto de monopólio. Então nós temos é, que ter muito cuidado com essa brincadeira. Religião é uma coisa. Agora aqui no Brasil não, a religião é um objeto de monopólio. Leitão, o seguinte, esse que é sempre um tema espinhoso, complexo, aí depois você pode puxar um debate, trazer um outro pessoal, e eu posso, inclusive, participar contigo, porque qual é o problema que eu vejo? Toda essa profusão está está no Brasil, no senso comum, que o senso comum já é um problema, Sim, né? Por si só, o senso comum já é um problema. Mas qualquer sociedade mais avançada, você tem um senso comum elevado sobre religião e sobre ciência. E sim, aí essa profusão perde a religião, porque ela perde o sentido, a sua organicidade, porque a pessoa ela vai num culto, ela vai na missa para se sentir bem, para se irmanar com o seu irmão, com sim, quem está congregando, com quem está vivendo. Isso é ótimo. E ele está vendo aí um conjunto de proselitismo que não é nem política e nem religião. sim, E aí você vê nos partidos políticos também a sua excrescência, a sim, sua excrescência. sim. Hoje, boa parte dos partidos políticos, é, assim, meu Deus, O é uma lástima. o É, Republicanos o Republicanos é da Universal. mas aí, o Leitão, eu nem nominaria um exemplo A ou B, porque nós temos alguns ao centro, à direita, que você tinha a direita séria, você entendeu o que Sim, pensa, que sim, sim, elabora, e ela foi resvalada, ela foi desacreditada. E também na esquerda também virou sim, assim, virou aquela coisa sem
têm encanto. Um dia eu debatia com um colega no PDT e dizíamos, por que isso aqui está vazio? Está vazio porque se perdeu o encanto. Qual a pessoa que vai deixar a sua casa para vir? Primeiro, os partidos estão fazendo política só a quatro portas. Pois Não é, é foi isso. só uma Política informação. Pois é, é. só uma informação. A Leila foi eleita com apoio da Universal. É isso que esse debate, depois que a gente vai, com certeza, fazer, Leitão, aí o que que ocorre? Eu vejo, aí eu vou puxar lá pelo Risério, o Antônio Risério, é que as coisas, Leitão, estão assim, muito rasa, muito Sim, rasa. sim, sim, As sim, sim. coisas não têm lastro, quer dizer, lastro, o valor, o sentido de ser. Nós vivemos numa vida inflacionada de sentimentos, inflacionada de conduta, inflacionada de postura éticas, mas não é esse, é o sentido de inflacionado real no valor do dinheiro, quando a coisa tem um valor altíssimo e ela não compra nada. Então, quando a coisa tem um palavrório, uma fraseologia, que Marx diria que é uma verdadeira revolução da fraseologia, e tudo isso conduz não a um debate sério, porque está esvaziado, mas uma espécie de, ele mesmo dizia, de tautologia, tauto, tudo em torno do mesmo, acerca do mesmo, e não sai, fica naquele ciclo é, 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 vicioso ali, só redundante, porque não é permitido a crítica, porque a crítica é apontar a saída, Sim, e a sim, crítica sim, eu sim. só posso fazer no debate, que o debate é o confronto, e o confronto aí não é mal, o confronto é quando eu estou debatendo com o Leitão, eu estou me identificando, eu estou constituindo inteligências orgânicas, o que não ocorre com a chamada inteligência artificial. Aí hoje você pede o cara para produzir um texto, ele vai no chat GPT e aí você começa a desconfiar. Ô, gente, o descrédito total. É a época do pós-moderno, Leitão. Porque o que que ocorre? A ciência, para se legitimar, tem um conjunto de valores universais que são pensado, elaborado, discutido, sedimentado, tirado da base, voltado, constituído. E hoje você Posso? não se tem mais isso, viu? Pois é, galera, o problema é que a ciência, a chamada inteligência artificial, Hum, veja bem a primeira palavra, artifício. Então, é, e no Brasil, principalmente, o pessoal hum, detesta assumir responsabilidade, é, detesta assumir as coisas como, ou seja, enquanto pessoa. Tanto é que o amor é respeito, o amor é compromisso, é responsabilidade e zelo. Enquanto isso, a chamada inteligência artificial, quem faz alguma coisa via a inteligência artificial, ele não vai se responsabilizar por aquilo nunca. Ou seja, aquilo ali caiu de presente, caiu do céu, igual chuva. Então, aí ficou perfeito para o brasileiro que não quer mais saber de assumir, de exercer, Leitão, seja por conta da. é, o Leitão, o seguinte, Roberto Gão Tupiniquim, um
livro que eu tive oportunidade de trabalhar durante muito tempo com meus alunos, cada turma que vinha, cada ano era uma turma nova, quer dizer, ali um livro é, de cabeceira, como alguns textos dos grandes estudiosos, historiadores, sociólogos, filósofos, e esse livro do Roberto Gomes, Crítica da Razão Tupiniquim. E ele adventava lá e puxava, Sim. por quê? Que seria impossível uma filosofia no Brasil. Ora, se o brasileiro não se considera como problema, e o problema é sempre o outro, não pode nascer, não pode termos filosofia, que a filosofia nasceu lá na Grécia, porque o grego começou a perguntar o que é o ser humano, o porquê que o ser humano sofre, quem é Deus, o, qual é o princípio ético, quem deve governar, se são os melhores, se são os escolhidos, você entendeu? E tudo isso, o que pensa a filosofia? Vivemos numa caverna de Platão. Tudo isso, claro, eu não colocava o termo caverna de Platão, porque veio de lá, mas começa a origem lá na questão é platônica, a ideia, a realidade, a essência, a aparência, tudo isso os gregos questionaram. Aí o que ocorre? Se o brasileiro se coloca no centro do problema, se a gente se coloca, o problema do Brasil é o brasileiro. O problema do Brasil é o brasileiro. Aí ele remete até o Nelson Rodrigues, quando ele dizia que a maior parte dos personagens dos romances brasileiros não conseguem cobrar um escanteio. Ou seja, falta ali visão de ângulo, Sim, sim, então. sim, Falta sim. visão de ângulo, né? Então, o que seria o personagem de um romance? O herói. Um herói é um personagem conformado com o seu mundo. É isso, essa é a grandeza da literatura. Ela constitui a nossa vida de outra forma que a gente começa a ver essa vida a partir da leitura. Então, cada dia que eu mergulho mais nos livros, eu percebo. O Nelson Rodrigues diz que a maioria, mas nós encontramos no Machado de Assis, que antecipou os conceitos de Freud. Sim. Você vê num Graciliano Ramos, num Guimarães Rosa, nos autores românticos em que pese todas as dificuldades, mas conseguia se perceber a compreensão da realidade num poeta como Drummond, Nélida Pinon, a Cecília Meirelles, a nossa genial Clarice Lispector, Isso. Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino, é tão profundo, guarda, como ele diz no Nordeste, o Nordeste guarda uma grande tragédia grega. Quando chamaram o Jô Soares, que é a galera que sempre trabalha na Globo, quer ser sempre o máximo, né? Uhum. Ariano, você não foi para a Alemanha, para a Europa, estudar literatura? Aí ele, naquele jeito dele, né? Essa gente é que tem que vir e aprender. E exatamente, eu estou até preocupado aí, porque eu estava numa fila para autografar o livro, ele falando, e aí a menina falou, aí Ariano perguntou, como é que é seu nome? Eigler. Aí Ariano, pode pronunciar aí para me poder escrever? Aí foi falando o outro, e quando chegou, como é que é seu nome aí? Washington. Me diz aí para me poder escrever, porque daqui a pouco vão dizer que eu, como escritor, não sei. Aí me aparece a última. O senhor já foi à Disney? Não. Aí ele falou, caramba, eu pensei que o mundo era dividido, a história ocidental, antes de Cristo, e depois de Cristo nascer e descer. Mas não.
estou vendo agora que é dividido entre os que foram à Disney e os que não foram. Caramba, que discurso, Leitão! É colonizado. Que coisa colonizada. E você vê, também agora, um exemplo. Você tem um cara aí também genial, Itamar Assunção, você entendeu com essas questões? Claro, você tem um Raduan Nassar, você tem, meu amigo, com todo respeito ao cachorrinho vira-lata, nós há muito tempo que superamos essa lógica do vira-latismo, então, você É, entende? Nós aproveitando, superamos. só aproveitando a oportunidade, mandando um grande abraço para o meu grandíssimo amigo, advogado Yuri Melo. É uma figura muito interessante, muito que deve ser valorizada pelo trabalho que ele faz e que logo, logo nós vamos nos encontrar para trocar uma ideia sobre justiça. É, Obrigado, doutor Yuri, pelo elogio ao trabalho. que a grande questão é perguntar o que é a justiça e o que é justo, né? E É, como diria o velho Sócrates, é, é mais fácil evitar a morte do que evitar uma injustiça. Você vê a profundidade, você vê lá 300 e poucos anos antes de Cristo, a perspectiva de visão que uhum, essas figuras tinham. Meu Leitão, mas, meu amigo, sim. há uma luz no fim do túnel. Eu espero que, referendando Bilor Fernando, não seja o trem na contramão, mas para além do humor que o Milor trabalhava, e ele está Aham. fazendo uma grande falta nesse mundo político, porque nós estamos empobrecidos no sentido mental da coisa, porque nós não temos o debate, Leitão. Nós Pois não é, temos o em debate. vez O de debate, debate, o pois debate é, é que pois alimenta. é, mas em vez de debate, o pessoal diz que tem combate. É, E aí a coisa complica. é. E aí não um martelo de Nietzsche dá jeito, né? Porque você sabe que é uma grande. É aquela grande questão que o Sócrates já levantava lá na República de Platão. E se quem deveria governar? Para Platão, seriam os mais sábios, até está lá. O mundo será feliz no dia em que os reis forem filósofos e os filósofos forem reis. E Sócrates, sempre no questionamento, sempre incomodativo, dizia: mas se os bons não quiserem dirigir e não quiserem ser dirigidos? Você entendeu? Olha, o Entendi. problema E é essa, que confu- ele. e essa É, confusão, e essa confusão doida entre as supostas esquerda e direita é, levaram justamente as pessoas pro buraco. Então, hoje ninguém quer mais nada com nada, quer simplesmente, muitas vezes, uma cesta básica vale um voto, muitas vezes uma, 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 não pagar a conta de luz, acha que vai dar voto, mas de repente não vai. De repente, hoje faculdade, essa brincadeira desse, desse, desse EAD? além mais de modo geral, se nós tivéssemos cursos de ensino médio, curso de educação básica profissionalizantes, e onde o pessoal aprendesse mais, dentro de uma escola integral, como você coloca, as pessoas, depois de chegarem aí, ele ia escolher se ia querer fazer curso superior ou não. Hoje em dia, o seu Lula tem a neurose de que todo mundo tem que fazer curso superior porque ele não fez. E não é por aí.
Não é assim que É, se... o Leitão parece que se permite, aquele com essa de Queiroz, quando visitou no final do século XIX o Brasil, e ele teria mais ou menos relatado que era doutor na alfândega, doutor no Paço, doutor no Porto, e um povo analfabeto. Darcy Ribeiro, depois, antes de morrer, falava que o Brasil é um país de doutores com um povo analfabeto. E ele tinha um problema com os intelectuais, então. Ainda bem que eu sou intelectualoide. Aliás, eu sou um humanoide pensante, né? Quer dizer, eu tento, até o momento em que Deus sobe na árvore novamente, que eu vou estar voltando com a maior certeza. Leitão, brincadeira à parte, é porque não há esse debate, pautado na coisa. A pessoa só quer debater no sentido, tá aí, eu destruí o outro. O meu Isso, argumento é melhor. O meu argumento é isso. isso. Gente, isso não é para anular o outro. A coisa não é para anular. É É para somar. para somar. Você entendeu? É para você ver em perspectiva, buscar caminhos, buscar possibilidade, construir. Olha, a construção da ciência é todo um cabedal Pois é, mas é de. lamentável, para concluir, porque nós já estamos já Tá, no tempo, é lamentável ver médicos, em nome de Bolsonaro, dizer que vacina faz mal. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. E é, eu quero te agradecer muito, muito, muito. E esse foi só apenas um dos nossos debates com essa liberdade responsável que a gente vai fazer perante a população. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração. Você realmente é uma pessoa que vale a pena conversar, vale a pena ouvir, vale a pena construir pensamentos. Leitão, a gente agradece aí, tirando as cargas da tinta nos elogios. O nosso nobre Graciliano Ramos até brincava, dizia que preocupava muito eles os adjetivos. Você entendeu? Mas Sim, quero te agradecer o debate. Você sempre está aí com o pensamento incomodativo, aliás, o pensamento incomoda, e o problema é que o Brasil dorme muito em berço esplêndido. esplêndido. E esse berço não é tão esplêndido porque nós temos milhares de crianças que não estão aprendendo, não temos a escola no período integral, não temos o transporte de qualidade, não temos jovem com a formação técnica. E hoje você vê aí, quem é que faz sucesso aí? São os influencers, Isso. digital, aí no glamour, as online da vida, viu? Mas para a gente não ter problema, porque hoje tudo que você fala pode responder, porque vem uma saraivada de inconsequente e analfabetos funcionais que só atrapalha, que faria um grande valor para a vida se fossem é, estudar. Porque aquilo que eu te falo, não sou eu que falo, para me encerrar, é o Freud. O erro e a ilusão. O iludido, enquanto mais você justifica que ele está iludido, mais ele mergulha na ilusão. E o errado, não. Você justifica, faz a demonstração pela ciência, e aí você busca um caminho. Nem toda verdade está na ciência. A gente precisa ter esse cuidado. Como dizia o grande teólogo Bento XVI, nem tudo que está na Bíblia é verdade e nem toda verdade está na Bíblia. Então, Parabéns. muito obrigado. Agradeço, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado pelas lições. Obrigado pelas lições. Obrigado. Um grande Tranquilo, abraço. então. Um abraço. Podemos encerrar, né? Tranquilo. Tá.